Opa, beleza? Salve pessoal, beleza? Machadão na área aqui, Everson Machado falando mais uma vez, policial penal pelo estado de Minas Gerais, postando mais esse vídeo diretamente do meu AP semi-mobiliado cheio de eco aí pra vocês. Esse vídeo é uma continuação, meio que uma continuação do vídeo que eu postei semana passada. Teve alguns tópicos assim relevantes que eu quero trazer também nesse vídeo aqui. Então, vamos falar mais assim um pouco sobre essa história de prestar concursos para outros estados. Então, resumindo, né? Se você é uma vida louca, que não tá nem aí, ou, assim, se tem relacionamento ou não, tá disposto a ir para qualquer estado da federação, lá para divisa, no norte, no sul, não importa, você encara qualquer parada e tá disposto e abre mão do que for preciso. Se precisar passar qualquer perrengue, passa. Show de bola, muita coragem, parabéns. É isso mesmo, só que esse vídeo não é para você, tá certo? Esse vídeo, no caso, é para quem está avaliando, porque tem o que perder, tem, assim, situações de família, situações financeiras, condições de gasto, de sobrevivência, e precisa avaliar melhor se vai prestar um concurso em outro estado, porque para prestar um concurso em outro estado, né, às vezes a gente não tem muita noção do que pode vir pela frente, que foi o meu caso, tá? Porque assim, eu vim do Nordeste para Minas Gerais, atraído por esse concurso da penal daqui, porque abriu vaga pra caralho, muita vaga mesmo, e eu fiquei assim, né, tentado pela oportunidade. Foi a minha quarta prova de concurso, né, e eu consegui entrar. Talvez se não tivesse tanta vaga, né, não sei, né. Em princípio eu entrei pela turma 1, cheguei na posição 538, sendo, né, um pouco rebaixado depois da prova final aí. Mas o que eu quero trazer mesmo aqui para vocês é o seguinte, é tudo que aconteceu e muita coisa que eu nem sabia que ia rolar, né, e rolou comigo, rolou com colegas, e tem gente que até hoje aí está enfrentando situações, né, e você precisa pensar nisso. Como eu disse, né, eu já conversei com pessoas que falaram, cara, eu não tô nem aí para nada, para namorada, para mulher, para não sei o que, eu sou separado, meus filhos já são criados, eu vou para qualquer lugar, pá, pô, show de bola, né? Mas tem gente que gosta de pensar mais, tem gente que tem um laço maior com a família, com os familiares, tem gente que tem uma condição financeira que exige mais exame, porque tem pessoas que dependem dela, né? Como foi meu caso, né? Eu não posso pensar desse jeito, porque eu tenho crianças que dependem de mim para sobreviver, eu tenho pessoas adultas também que ficou contando com o meu apoio, né? E que também me deram apoio quando eu precisei. Então eu tive que levar em conta, e assim como tem muita gente. Então, galera, assim, eu trouxe alguns tópicos aqui que eu acho que, assim, se você quer prestar um concurso em outro estado, principalmente se o estado for distante, não for tão próximo de onde você está, precisa considerar, né? Se você é uma pessoa casada ou que tem um relacionamento estável, né, como é que o seu companheiro, sua companheira tá disposto aí até que ponto, né? Porque um concurso ele pode demorar muito tempo para se concluir, né? No caso da gente aí passou 2 anos aí de muita luta, muitas etapas, muita viagem, tá? Eu depois de 20 mil reais eu parei de contar quanto eu já tinha gastado, né? Com esse, eu ainda tô trabalhando, recebendo e cobrindo aí os prejuízos que eu tive. Prejuízo não, né? O que eu investi, o que eu gastei. Né, mas se eu contar desde a assinatura do cursinho, dos pacotes de simulado que eu comprei para poder estudar, até o enxoval e estadia, hotel, alimentação, puta que pariu, foi tanta coisa, né? Então a primeira coisa que eu acho assim importante é você pensar, porra, velho, tá, eu vou lá, vou viajar, tá, tô na Bahia, vou lá pro Rio Grande do Sul prestar o concurso, né? Os bilhetes são tantos, com tantas variações de preço aí sujeito, né, no meio do ano. Vou gastar com hospedagem, vou precisar fazer a prova, tá, depois eu volto. Isso aí é o primeiro passo, né? Só que quando acabar essa viagem, se você, com a graça de Deus, for aprovado, você vai voltar para fazer outras etapas. Principalmente se a gente estiver falando de concursos de área policial, né, galera? Que quando, né, eu conheci por dentro a coisa, eu cheguei a essa conclusão, né, que concurso de área policial, quando você consegue passar na prova objetiva, você apenas conseguiu entrar na guerra, você conseguiu entrar na luta de fato, né? Tem alguns concursos, não, você passou da prova, você está praticamente já dentro, né? Concurso de carreira policial já, né, é o começo da tua luta, brother. É o começo, porque assim, eu estou falando com conhecimento de causa, eu vi o tanto de gente que caiu e ficou pelo caminho depois do objetivo, né? Do psicotécnico, que não foi tanto, né? Mas vieram as avaliações físicas, derrubou gente pra caramba, né? Veio
né? Teve gente que caiu de tudo quanto é jeito, inclusive porque acabou o dinheiro. O exame médico, cara, a etapa dos exames médicos deu um valor, né, para quem não tinha convênio nem nada assim. Teve gente que não teve condições de arcar, né? Então é o seguinte, primeiro você faz o custo, né, de quanto você vai gastar, né? Segundo, né, assim, é bom você lembrar bem que assim, o concurso, depois de aprovado, ainda depois de cumprido todas as etapas, pode demorar 2 anos, pode demorar mais, né? Eu tenho um amigo da Polícia Penal do Rio Grande do Norte que ele ficou quase 4 anos esperando. O concurso ia acabar, vencer, né? Porque depois de 4 anos da homologação, acabou, né? E estava chegando perto disso já, ele foi chamado, ele ia fazer comigo a prova da polícia da PPMG e não foi porque aí finalmente chamaram ele lá. Mas era uma coisa que ele já não estava nem contando mais. Então assim, você vai gastar dinheiro pra caramba, né? Vai cumprir as etapas e tudo mais e pode passar ainda um bom tempo esperando, tá? Então isso é bom mensurar. Outra coisa, relacionamento, tá? Bom, eu vou chegar mais gradativamente nessas etapas. Então eu falei aí, prova objetiva, a gente fez depois psicotécnico, outra viagem, mais 2 bilhetes, mais hospedagem, voltei, coisa rápida, né? Depois a gente fez os exames médicos, né? Aí foi uma cacetada de dinheiro para fazer os exames, depois uma cacetada de dinheiro de bilhete aéreo, depois mais dinheiro para hospedagem, alimentação e parará, voltamos. Depois dos exames é que veio o TAF, mais uma etapa, né? Paga hostel, faz, acontece, cumprimos. Isso aí o tempo passando, né? Aí depois de algum tempo esse TAF foi cancelado, aconteceu isso, a gente teve que fazer o RETAF, né? Que ficou conhecido como o RETAF da PPMG, né? Morreu gente, um monte de gente que tinha sido aprovado na primeira vez não conseguiu ser aprovado na segunda, gente que ficou pelo caminho aí com notas muito boas nas provas objetivas. É por isso que eu falo, passou na prova, você entrou na guerra, amiga. Você não está garantido não, só termina quando acaba, né? E vencemos o segundo TAF, né? Aí depois teve a etapa de investigação social também, não estou pulando nada aqui, mas enfim, né, ficamos aguardando o curso de formação. Nessas alturas assim eu já estava desempregado, fodido, porque, né, se eu tivesse um emprego eu não teria nem, eu estava trabalhando autônomo, né, para eu ficar me ausentando, viajando aí, né, de tempo em tempo também não ia ser tão fácil se eu estivesse trabalhando, por exemplo, na iniciativa privada. Então você que tem um emprego na CLT, na iniciativa privada, que não é tão fácil se ausentar, pensa nisso aí também, conversa lá, vê se é possível. Você não vai poder, né, na maioria das vezes, falar que está participando de um concurso, né, porque isso vai te pôr de bola da vez aí para sair, se precisar, antes da hora, que pode não ser muito legal também. Então é um fato a se considerar. Questão de relacionamento, casamento, cara, essas idas e vindas, quando chegou o curso de formação, que é a primeira vez que a gente ficou mais tempo distante, né, eu, no meu caso, fiquei 4 meses, porque a gente da T1 recebia as informações tudo de última hora, né? Então o curso era presencial, a gente tinha que, mesmo a fase EAD, tinha aula inaugural e até o último momento eu fiquei sabendo que a aula inaugural era uma presença obrigatória. Quando eu soube que não era, eu já tinha comprado os bilhetes, aí eu também não ia voltar, eu fiquei 4 meses aqui em BH, longe da família, né? Casado, longe de esposa, sem ver os filhos, né? Essa ausência mexe com algumas estruturas, mexe com a cabeça da gente. A gente, crente que ia ter uma ajuda de custo suficiente, né, da Bolsa, foi uma parcela só para a gente sobreviver esse tempo todo, né, exigiram presença integral, né, dedicação exclusiva, e um monte de gente pediu demissão dos empregos, né, então quando chegou o presencial, né, a gente ficou meio por conta aí, então tem que pensar nisso. A alimentação, teve gente que chegou na posse devendo muita grana, gente, né? Eu, desde os exames médicos, né, que eu tenho até um vídeo que eu gravei aí, que na etapa dos exames médicos eu ia desistir, né? Porque eu sentei na mesa, eu olhei para minha esposa, olhei para a condição que a gente estava, tinha os filhos para alimentar, tinha escola para pagar as crianças. Eu falei, cara, eu vou ter que desistir, eu vou prestar outro concurso mais próximo aqui, porque não tem grana para esse monte de exame. Tava dando uns 3 pau na época de exame médico. E aí eu não tinha esse dinheiro, né? E aí minha família, os amigos, a galera se juntou, fizeram uma vaquinha. Eu fui, sabe, eu não venci sozinho, né? Minha irmã me deu passagem aérea, minha irmã ajudou a pagar a hospedagem. Cara, se eu fosse pagar todo mundo, aí, puta que, vixi, ó, né? E... cara, no curso de formação eu vi gente almoçando biscoito maisena, creme cracker, tá ligado? Eu vi nego cortando o cabelo do outro, vendendo pastel.
cada um fazendo o que podia, cara, inclusive nada. Tinha gente que, né, assim, comia o que a gente compartilhava. Ouvi dizer de gente até dormindo dentro de carro, né, durante o curso. Assim, é uma coisa difícil, né? E vi casamentos terminarem, vi relacionamentos terminarem também, né? Eu passei por muitas atribulações também na minha vida aí, né? Não tô querendo, assim, entrar muito nisso, mas até hoje estou administrando algumas coisas aí, né? E hoje, quando eu olho para trás, né, eu não me arrependo, graças a Deus eu venci. Mas assim, Deus sabe de tudo, a gente não, porque lá no começo, eu com 2 filhas pequenininhas, né, uma esposa sem trabalhar, só cuidando das meninas, e eu como provedor, tudo bem que tinha a família ali dando apoio. Se eu soubesse, quando eu me inscrevi para essa prova, tudo que eu ia passar, meu amigo, eu não sei se eu tinha entrado na parada, né? As coisas foram se apresentando vez por vez, né? Quem me acompanha aí lembra que eu sofri um acidente ainda no 3º dia de curso de formação presencial, né? Eu cruzei o curso inteiro de muleta, estourei minha mão toda de andar naquele universo lá para cima e para baixo de muleta. Foi um negócio muito foda, né? E assim, quando eu lembro assim é muito foda, saca? E assim, depois que eu vim pra cá o ano passado, né, o início desse ano, eu tomei posse em abril e já comecei a trabalhar. Tomei posse, né? Eu cheguei em março, né? Porque aí teve mais alguns procedimentos aí, né, de preparação para posse. Quando chegou a cerimônia de posse, eu já fui, tomei posse e no outro dia eu já me apresentei fardado para trabalhar. Já me apresentei no dia da posse e no outro dia eu já fui fardado. Já comecei a trabalhar, mas não tinha condição nenhuma de já trazer minha família, né? Teve gente que trouxe a família do jeito que deu e eu acho que foi até bom, assim, fortaleceu, porque eu ainda passei esse ano todo longe da minha família, entendeu? E assim, tem situação que eu estou administrando até agora por causa disso, né? Assim, ficar longe das minhas filhas, aí você trabalha dentro de cadeia, já é um ambiente pesado, você vai para casa, tá sozinho, você não tem aquele, quem é casado e tem família, no caso, quem é sozinho não sente tanto, mas você chega e não tem aquele aconchego da sua família, não tem, cara, bate uma solidão, tem hora que você fala, puta que pariu, tá ligado, né? Hoje eu sou um cara sossegado, eu não sou tanto de sair, né, uma vez ou outra, né? Então, cara, eu vou treinar, eu, né, pratico uma arte marcial que eu voltei a fazer, né, que é o karatê, que eu gosto pra caramba, e venho pra casa e tem hora que eu falo, puta que pariu, sabe? Eu vejo minhas filhas por vídeo chamada assim, cara, já chorei muito, já passei muito perrengue. Então, assim, cara, é um aviso que eu dou para as pessoas que querem prestar concurso em outro lugar e são júnior aí na etapa, né? Porque quem já conhece o sistema já sabe que é bruto mesmo, né? Mas quem não sabe, pensa bem, porque assim, pode custar muitas coisas, né, cara? Eu, como eu disse, né? Eu tô administrando situações. Tem amigo meu que trouxe a companheira para cá de outro estado, chegou aqui, a companheira não se adaptou, voltou para lá, o cara ficou aqui sozinho, né? E ainda voltou com um filho pequeno também, né? E esse que eu tô falando tá até tocando bem a situação, mas já vi cara assim ficar muito mal mesmo, tá ligado? O cara vem com a família, daqui a pouco a companheira do cara fala, não tô aguentando ficar aqui, eu vou embora, né? Ou então a mulher vem, depois o marido, o namorado, sabe, não quer vir também. E aí a pessoa naquele ambiente novo de trabalho, descobrindo que quer trabalhar dentro de uma cadeia, né? Ou se foi outra polícia. Polícia é tudo, polícia não tem trabalho fácil, né? Assim, moleza, né, velho? É coisa pesada. Então tem que ter uma estrutura psicológica, tem que ter uma estrutura espiritual para poder peitar as coisas assim e atravessar de cabeça erguida, né? Se juntar com os vencedores, com pessoas que têm, porque quem vai te chamar para o boteco o tempo todo, só para a rota de fuga da realidade, isso aí tem efeito rebote, depois, ó, tá? Né? A gente tem um índice, assim, infelizmente, de alto, né? Eu não quero ficar falando o nome, porque senão o YouTube aí vai ser mais gente prejudicando a própria vida aí, né? Porque não tá tendo estrutura psicológica para lidar com as coisas, né? Então, é bom você ver também como é que tu, sabe, isso não é vergonha nenhuma, não é fraqueza nenhuma, ver como tá a tua saúde psicológica para encarar todo esse processo também, né, a sua saúde financeira, se você tá com sangue para aguentar tudo isso daí, né, cara, e se for, boa sorte, força, né, traçou a meta, o propósito, vai firme, não desmorone, siga em frente. Mas eu acho que essas coisas, cara, elas são importantes, e quando você tomar posse e começar a trabalhar, novos desafios vão vir, tá, o serviço público também tem seus problemas, também tem gente que segue pela pessoalidade, muitas vezes você vai ver coisas que não vai te agradar, né, eu mesmo já
né? Inclusive no momento estou atravessando uma situação que não era bem o que eu queria, né? Mas estou lá, estou fazendo o meu melhor, né? Porque também é uma coisa que eu gosto de falar, assim, porque a gente quando está estudando para concurso, fica recebendo propaganda de cursinho e coisa e tal, que é aquela coisa, né? Quando chegar a aprovação, você vai aportar numa terra prometida, onde tudo mana leite e mel e você, enfim, vai ser feliz para sempre. Igual um final de filme. Cara, sinto muito, não é assim, tá ligado? Vida nova, novos problemas, novos desafios, novas situações e você vai ter que ter estrutura para enfrentar também. Então eu combato muito essa ideia de, né, tipo, todo mundo que passa no concurso, né, gosta de mostrar que venceu e eu não vejo mal nenhum nisso, né, cara? Até eu também, né, cara? Eu passei, sofri tanto, eu cheguei, porra, venci, graças a Deus eu tô aqui, né? Não sou um hipócrita, né? Mas tem que ter assim um cuidado, porque assim é muita, né, as pessoas veem nas redes sociais, né, e as empresas que querem vender muito mais ainda, né, só mostrar as rosas, ninguém quer falar dos espinhos, né, cara, e vamos falar dos espinhos que é importante para ninguém ser enganado, saber da verdade, entendeu, que tem problema, que você vai aguentar preso cheio de problema, dentro tuberculoso, com sarna, pneumonia, o caralho te pedindo socorro lá e você tem que administrar um monte de situação, sabe que os caras são bandidos, que fizeram, sabe, e cara, pra você misturar um monte de sentimentos, se você levar tudo pro teu coraçãozinho, você tá fudido, ó, tá ligado? Você tem que ter profissionalismo, né, cara, tirou a farda e foi pra casa, esquece daquele lugar, vai viver tua vida, pô, tá ligado? Tem esse tanto de coisa aí, né? Então é isso, assim, mas assim, especialmente aqueles que querem prestar um concurso distante, né? Faz um planejamento legal, cara, uma coisa que você pega 2 papéis assim, cara, num papel você põe todas as vantagens, tudo que de bom tem a oferecer, na outra folha você coloca o ônus, tudo que vai custar, tudo que você vai ter que passar, vai sofrer, que está sujeito, quanto tempo você pode levar para ser nomeado, tudo, conta sempre mais distante, tá? Porque né, melhor nesse caso você se prevenir, errar para mais, né, assim, pô, vai me chamar daqui 3 anos, chamou com 1 ano, tá ótimo. O pior é o erro que eu cometi, né, cara, todo mundo rolou aquele boato, não, a PPMG tá precisando muito, vai chamar rapidinho, não foi rapidinho, né, ainda mais por causa desse cancelamento do TAF aí que a coisa atrasou mesmo. Gente, não era só eu não, muita gente desesperada, pediu as contas do serviço que tinha, ficou numa situação. Então essas coisas têm que ser pensadas, né, então são bizus que eu tenho para passar, para quem está disposto aí a atravessar o país para ser concursado em outro lugar, fora que você vai estar em outra cultura, você vai fazer novos amigos, vai conhecer gente legal, mas é outra terra, às vezes você vai lembrar, vai dar saudade, né? Tem que pensar, tem gente que não tem saudade, né, mas tem gente que tem, eu tenho, né? Da cidade que eu morava, da praia, eu tenho saudade sim, né? Por mais que eu goste daqui, tem tudo mais, pô, eu tinha uma vida para trás aí, né? Então, pensa se a pessoa está disposta a tudo isso, né? Cara, esse vídeo está com 18 minutos que eu estou vendo aí. Eu nunca gostei de gravar vídeo muito longo, eu não vou deixar chegar em 20, não. Falando de enxoval, que um irmãozinho pediu aí para falar de enxoval, outro dia também é um negócio que eu quero falar. Cara, enxoval é quando você vê que está perto da posse mesmo, porque eu não vou fazer um vídeo só para falar de enxoval, não. Procurar já ir adquirindo as coisas que dá para adquirir pela internet, né? A questão de coldre, ver qual é a arma que você vai usar, né, de fato, para poder comprar um coldre compatível, cinto de guarnição, cinto tático, né, porta-algema, porta-carregador, porta-tonfa, esses negócios. Shopee, Mercado Livre, você pega bem mais barato que nessas lojas oficiais. Se você puder fazer um fundo também, quando vê que tá dando tudo certo mesmo, já vai guardando uma grana, porque às vezes você gasta maior dinheiro. Eu gastei bastante dinheiro no enxoval aí, teve gente que ainda gastou mais, porque comprou tudo lá na Citerol, né, cara, e lá tudo é oficial, tudo é mais caro, né, então eu consegui ainda economizar uma grana, né, mas isso aí é coisa que, cara, você vai ver lá pra frente, deixa cada guerra pro seu tempo, né, porque senão você enche a cabeça de guerra também, fica foda. Galera, uma satisfação sempre estar falando com vocês aí. Se tiver ideia de algum assunto pra gente trazer, manda nos comentários aí que a gente faz, se inscreve aí no canal, vamos botar esse canal aí pra funcionar mais uma vez, né. Falou? Um abraço, que Deus abençoe vocês, tudo de bom, até mais. Machadão tá indo embora, tchau.